Ei, pessoal, muito boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Alegria hoje nós estarmos aqui no primeiro Fala Forania, um espaço nosso, né? Onde abrimos uma comunicação com as paróquias da nossa forania, da nossa região, da nossa arquidiocese e de vários lugares aí onde a nossa conexão estiver chegando, nós vamos estar unidos aí pelas redes para bater um papo, conversar um pouquinho sobre várias coisas, sobre a igreja, um espaço de formação, de informação e com a participação muito grande de vocês, viu? A ideia aqui é que vocês interajam, mandem perguntas, falem, para a gente conversar mesmo, que esse espaço está sendo aberto a partir de agora. A gente espera que toda semana, que pelo menos toda semana a gente possa se encontrar por aqui para poder falar um pouquinho sobre alguma coisa. Hoje, no nosso primeiro encontro, uma alegria muito, muito, muito grande, nós vamos conversar com ele, Diácono Alessandro Faleiro. Boa noite, Diácono, seja bem-vindo. Boa noite, ó, que responsabilidade na estreia, na estreia do programa. Boa noite a todos, Deus abençoe muito, todo mundo. Boa noite. É bom demais a gente poder se conectar assim, né, Diácono? Cada um em sua casa, com a tecnologia, e a gente falando para várias e várias pessoas, né? Pois é, eu até notei que eu tô mais gordinho, que o anúncio eu tava com o rosto mais magro, e era da Quaresma, aquela foto. E agora eu já tô notando que eu já tô mais gordinho aí, ó. Já tá dando para ver que esse negócio de ficar em casa... Então significa que pelo menos na Quaresma o senhor cumpriu a quarentena direitinho, viu? Até que foi, viu? Até que foi. Mais ou menos, né? Eu tentei. Desse jeito. Já vou dar uma boa noite aqui. O Sérgio Starling está com a gente, o Alcides, o Jordano, a Maria Terezinha, Padre Ivanil, nosso vigário forâneo, está conectado com a gente também. A responsabilidade está grande. O Alessandro e todas as pessoas. O Alessandro, seu primo, viu? Alessandro Soares. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá fazendo a família toda. Isso mesmo. E essa proposta nossa, então, a gente bateu um belo de um papo essa noite, né, para falar um pouquinho do diaconato permanente e do serviço à nossa igreja, um serviço muito importante, muito bonito, né, e necessário também, né? Isso, é meio que uma novidade, né, o diaconato permanente, para os padrões da igreja, tem 50 e poucos anos o diaconato mais moderno, mas... para a igreja que tem 2000 anos é muito pouco tempo. Então, que foi restabelecido, na verdade a palavra correta é restabelecido. Então, é meio uma novidade. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, nós temos os primeiros diáconos desde 2011, desde 2011. Por isso, ainda para as comunidades é uma novidade. Então, sempre quando há a oportunidade de a gente explicar que é esse ministério, é muito bom. É um ministério muito antigo da igreja. Foi restabelecido no Concílio Vaticano II. Mas ele é muito antigo. Ele é do início do tempo dos apóstolos, né? O diaconato. Por isso, é sempre uma oportunidade. Sempre é muito bom a gente explicar o que é, porque é uma riqueza para a igreja, é uma bênção para a igreja, o diaconato. O senhor falou que aqui na Arquidiocese está instituído o diaconato desde 2011. O senhor é diácono permanente desde quando? Eu sou da turma nova, eu sou da Jovem Guarda. Eu fui ordenado em 2017, novíssimo. Em novembro de 2017. E os outros, os primeiros 7... foram ordenados em 2011. 2011. Então é muito recente ainda. Nós só temos, quer ver, eu fiz até uma colinha aqui, ó, na Arquidiocese de Belo Horizonte, na Rência, eu vou falar na região Nossa Senhora da Esperança. Nós só temos 13 diáconos. E a forania São João Bosco eu considero até um pouco privilegiada nesse sentido, eu acho. Mas mesmo assim tem vaga para muito mais, né? Deveria haver muito mais. Só temos 5. Na Forania São João Bosco. Da Rência temos 13. Na Forania São João Bosco, 5. Em toda a arquidiocese são quantos? O senhor sabe? Isso. A colinha aqui que são 93. 93, sendo que 3 estão encardinados, eles estão fora da arquidiocese. Né? Eles estão em outras missões, outros trabalhos. E eles são vinculados à Arquidiocese de Belo Horizonte, mas
Na prática, são 90 diáconos. Aí, quando a gente imagina o tanto de paróquia que temos na nossa arquidiocese, a extensão dela e o tamanho da população, um monte de comunidade, o tamanho das missões. Eu estou falando paróquia, mas o diácono não é a principal missão do diácono trabalhar em paróquia, não. Ele trabalha em diaconias, né? Que são serviços. Então, o número é muito pouco, né? Tem vaga para muito operário para messe. Muita gente. Bacana. Ó, dando boa noite para a Gema, que está chegando, a Sônia. O Diácono Valdir. Diácono, abraço, viu? Qualquer coisa aí, senhor entra na jogada também e fala com a gente. Eu e o Valdir, eu e o Valdir, a gente está sócio nas lives, né? Toda hora a gente se encontra nas lives por aí. É um ou outro. Quando um não pode, o outro vai, e aí a gente vai abusando dos diáconos, assim, né? Nesse sentido. Isso mesmo. Legal. Agora, diácono, acho que ainda é um questionamento de muita gente, né? Porque às vezes chega numa celebração, numa igreja, e tá lá um senhor com um paramento mais refinado, né? E depois ele fala que tem esposa, que tem filho, e às vezes acaba gerando uma certa confusão nas pessoas. O diácono permanente, ele é aquele que pode se casar, que pode ter filho, a família, e presta um serviço à igreja e à comunidade, não é isso? Isso, a palavra diácono é o mesmo que ministro. Diácono vem do grego, e ministro tem origem do latim. Todo mundo conhece mais o diácono nas liturgias, porque a liturgia ela é pública, né? Mas o serviço do diácono vai muito além da liturgia, muito além. Inclusive, eu acho até tão bonito quanto da liturgia. O diácono trabalha na parte mais silenciosa, vamos dizer assim, trabalha no varejo, né? Então, estamos, às vezes, visitando os doentes, nas vilas e favelas, com os moradores de rua, várias situações, várias. Então, o diácono tem essa função. E é interessante que vai junto, sempre está o diácono, pelo menos espiritualmente, vamos dizer, a família vai junto, né? É um serviço da família. É curiosidade que desses 93 diáconos da nossa arquidiocese, só dois são celibatários. Mesmo assim, desses dois, um é viúvo e tem filhos e tudo mais. É muito curioso. Então, nós, na verdade, só temos o Neuber, diácono Neuber, que se ordenou, né, na minha turma, que foi ordenado na minha turma, que ele é celibatário, não tem filhos, não tem esposa, mas o outro, que também é da Rense, ele é viúvo. Então é muito interessante. O diácono é uma pessoa, é um homem da família, é um homem de família, né? E o ministério dele, principalmente. E uma coisa interessante que sempre tem que dizer, o diácono permanente, estou falando do diácono permanente, o diácono permanente é diácono permanente porque a esposa permite, né? E aí, quando tem filhos, os filhos também. Então, se tem um ministério em que a mulher é importante, é o diaconato. Quando eu lembro que na primeira celebração, no dia seguinte em que eu fui ordenado, eu fiz uma mensagem e dediquei ao meu ministério à Virgem Maria, que é a diaconisa mor, ou a diácona mor, como alguns preferem, e as mulheres. E foi interessante que eu fui vinculado, vamos dizer assim, a minha paróquia de origem, sou vinculado à paróquia Nossa Senhora de Lourdes, do Parque Recreio. E é muito interessante que é uma paróquia fundada, eu gosto de recordar, por mulheres, né? Então, eu achei assim, tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, é isso, o diácono é um homem da família mesmo. O senhor falou aí de duas coisas, eu vou dividir em duas perguntas para a gente seguir em duas linhas. A primeira é em relação a esse consentimento da esposa, dos filhos. Aquele que quer ser um diácono permanente, tem todo um caminho vocacional. Hoje a arquidiocese pede que se tenha pelo menos 35 anos, não é isso? Como é que é esse processo inicial para se tornar um diácono? É uma característica do diácono ser, vamos dizer assim, isso é bíblico, é um homem provado, um homem probo, né? Com experiência de vida, um homem do trabalho. O diácono tem que se sustentar, tem que ter uma fonte de sustento.
Então, essa a idade um pouco mais avançada para ser um diácono permanente tem essa função também. É um homem, é a maturidade, vamos dizer assim, faz parte da espiritualidade, do ministério diaconal. Então, essa é a característica. E tem outras coisas também. Bom, se ele é casado, ele tem que ser casado na igreja, tem que ter recebido os sacramentos da iniciação, então o batismo, a eucaristia, a crisma. Ser um homem da comunidade é muito interessante, que faz parte também do critério a pessoa já ter tido envolvimento assim, com algo social. Pode ser uma pastoral, uma ONG, e envolvimento de verdade mesmo, assim, ser uma pessoa da comunidade. Que já, na verdade, o diácono, quando ele é ordenado, vamos dizer assim, ele já é um diácono, ele já é um servidor da comunidade, né? Ele já é um servidor. Então, tem esse sentido. Também há vários critérios. Os critérios que ele passa por avaliação psicológica, porque tem que passar. E, no caso da Arquidiocese de Belo Horizonte, tem que ser domiciliado na Arquidiocese de Belo Horizonte. Tem que ter, pelo menos aqui, a divulgação no site da Arquidiocese. É muito interessante o ensino médio. Por quê? Porque esse projeto já é recente, da graduação. Os diáconos agora, os que se preparam, estão fazendo a graduação na teologia. E a graduação, então, exige o ensino médio. Né? O ensino médio, eles estudam na PUC. Né? E é muito interessante. Então é isso. Eu acho assim, ele já tem que... Ele é ordenado... porque ele é diácono, vamos dizer assim. Eu estou olhando assim num jeito mais poético, né? Mas ele chega lá já como um servidor. Eu falei aquela hora que ministro e diácono tem a mesma raiz, vamos dizer, a mesma origem, né? Um é latim, outro é grego. Diácono é grego, ministro latim. Mas a palavra significa servidor. Servidor. Diácono que é o sinal, é o sacramento de Cristo, servidor. É o Cristo que lava os pés. Na Eucaristia existe o Cristo sacerdote, vamos dizer assim, né? E existe o Cristo que lava os pés. Então, o símbolo do diaconato é o Cristo que lava os pés. É o Cristo servidor, do serviço. Do serviço. É muito interessante. E esse é amplo demais. Essa palavra é muito ampla. Dá pra gente explorar bastante coisa, né? Deixa eu registrar aqui que o diácono Acelino tá chegando aqui na live para acompanhar com a gente, e o João Pedro também, mandou um recado aí falando que ele é vocacionado ao diaconato permanente da Arquidiocese aqui de BH, e mandando um abraço. Pessoal, se vocês tiverem as perguntas, começa a mandar as perguntas aí nos comentários, que elas vão aparecer aqui na tela desse jeito. Então, o que você tiver de dúvida, tanto para o caminho do diaconato, quanto do serviço do diácono, a dúvida que você tiver, manda para a gente, que a gente vai colocar aqui, e o diácono vai responder, que ele é craque, ele responde tudo. O senhor falou também, diácono, então, esse vocacionado aí, tem mais de 35 anos, tem o ensino médio, já é casado ou não, se tem filho, a esposa, o filho vai dar o consentimento, e ele vai começar esse caminho para o vocacionado ao diaconato. O senhor falou uma coisa aí que às vezes chama bastante atenção. O senhor tem essa iniciação na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, mas o diácono ele não é ordenado para uma paróquia, não é isso? Não. É para uma diaconia. Diaconia, assim, é um campo de serviço. Um campo de serviço. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, há uma preocupação muito grande do Dom Valmor com as vilas e favelas e também com as pastorais sociais, né, com o trabalho, e às vezes o trabalho ele é poliparoquiano, né, poliparoquiano, ele vai além de um território, de uma paróquia, é diferente. O diácono não tem que deixar muito claro isso, o diácono não é um mini padre, ele tem uma função muito própria, muito específica, uma vocação muito própria na igreja. Todo padre é um diácono, Antes da ordenação presbiteral, inclusive, ele é ordenado diácono, né? Diácono e, vamos dizer assim, continua sendo diácono, porque no sacramento da ordem não tem jeito de você ser desordenado, você pode ser... não ter mais a função, mas todo padre já é um diácono, não é que foi um diácono, é um diácono.
Então o padre, ele recebe, eu estou falando um pároco, ele recebe a missão de uma paróquia, mas o diácono não é bem assim, não. E aí talvez seja novidade nesse sentido. Bacana, então fica realmente à disposição para esse serviço aonde seja necessário, né? E eu vou falar para você, não falta serviço, não. Não falta, não. Se tem uma coisa que eu aprendi na prática e vi com os meus olhos, eu posso resumir tudo. Ó. A messe é muito maior do que eu imaginava e o número de operários é muito menor do que eu imaginava. Muito menor. Interessante. No reino de Deus, eu acho, na obra de Deus, lá não tem, né, não existe desemprego, não. Né? Tem vaga para todo mundo. Olha só, o Sérgio está mandando uma pergunta aqui para gente. Ele está falando, o convite para participação nos encontros vocacionais requer de imediato a indicação do pároco? Então, se eu desejo ser diácono, o pároco, ele tem que encaminhar isso ou não? Como é que funciona? Eu acredito Obrigado, que sim. Viu, Sérgio? Um abração, Sérgio. Eu acredito que isso já é, vamos dizer assim, um segundo passo. Muitos vão participar dos encontros vocacionais para conhecer mesmo o ministério. Né? E é sempre muito interessante que é muito bom que ele vá e, se possível, a esposa participe também. Até os filhos participem também. Porque a esposa participa do início, participa em tudo. Graças a Deus, na Arquidiocese de Belo Horizonte, inclusive as esposas organizam os encontros vocacionais. É de responsabilidade delas. Em princípio, sim, é de responsabilidade delas. Quando não pode, aí que vai o diácono, vamos dizer assim. É muito interessante, é muito legal, muito, muito bacana mesmo. Mas depois que tem, assim, aí ele chega lá e ele vai saber os documentos, a documentação e os requisitos. Mas no encontro vocacional também faz parte, a parte do discernimento. E aí já aconteceu, eu já vi de chegar assim, ele chega assim meio para conhecer mesmo, né? E para ver se é aquilo também que ele está querendo. Mas faz parte da documentação realmente a apresentação do pároco. Faz parte Até depois. Porque eu entendo que se esse candidato já tiver um trabalho, uma caminhada dentro da igreja, isso também já ajuda e já soma aí para esse trabalho de formação dele, né? Isso. E depois tem também passa pelo conselho da paróquia. O diácono, vamos dizer assim, é um presente que a paróquia dá, ou que a comunidade dá para a igreja. Então, é uma vocação, eu falo assim, de toda a comunidade. De toda a comunidade. Não é de uma pessoa, fica mais na frente, mas assim, eu acho que é de toda a comunidade, mas realmente, aí sim, esse pedido existe, da apresentação do pároco, mas para participar do encontro vocacional inicialmente, não tem necessidade, não. Bacana. O Laércio fez uma outra pergunta que interessante. Ele está perguntando para a gente, se dentro da paróquia de origem existir vilas e bairros em situações precárias, o diácono pode ser ordenado e encaminhado para aquela paróquia de origem, se tiver necessidade ou não? Eu vou falar a operação padrão, né? Enquanto mais próximo ele estiver da família, o ministério do diácono foi exercido mais próximo da família, melhor. Mas não necessariamente, né? Eu mesmo não estou perto da minha residência, tão perto assim, né? Mas não ele é um diácono para a igreja toda, para a igreja inteira. Então, por exemplo, outra missão que eu tenho, eu sirvo, né? No Tribunal Eclesiástico. No Tribunal Eclesiástico. Então, assim, é outra realidade, é longe, né, vamos dizer. Então, o diácono, às vezes, pode ser mandado por uma missão, se ele optar por uma missão em algum lugar, ou depende da pastoral social, às vezes não tem que nem na nossa forania, nem na nossa região, mas tem uma pastoral X em outro lugar, se ele achar que, né, se aquilo ali não for atrapalhar a vida familiar dele, mas... então, não necessariamente ele vai voltar para a paróquia dele, exatamente para a paróquia dele. Né? Não é assim, então, não é um requisito, não. Não é obrigatório, né? Assim, não, eu sempre fui dessa paróquia, não. Virei diácono e vou ficar aqui. Não, né? Não é automático, não. Mas eu vou falar, é até muito interessante que
vou falar assim, a experiência na Arquidiocese de Belo Horizonte, ela é muito grande e tem muitas realidades muito interessantes. É uma riqueza muito grande você conhecer outras realidades. Só até crescer mesmo, assim. Então, mas assim, sempre o diácono é um ministro da igreja, da igreja. Mas assim, obviamente, ele vai ficar aqui, se ele for ordenado pela Arquidiocese de Belo Horizonte, ele fica mais próximo da família, vamos dizer assim, né? Faz parte da prática. Mas assim, tem que entender, é um diácono da igreja. Aí, diácono, vem uma outra pergunta que até o Jordano fez aqui também, e que a gente pode entrar nesse tema que eu acho que é interessante. O Jordano está perguntando, ele quer saber se o diácono tem ou recebe salário. E, na verdade, não, é uma missão mesmo. O diácono ele deve, inclusive, ter uma profissão e o seu sustento e da sua família próprio, sem depender da igreja, não é isso? Isso. Só se o diácono realmente trabalhar em algum órgão, algum instituto da igreja, assim, vamos supor que ele é professor de uma escola católica, ele é o profissional, ele é o professor. Mas só se for nesse caso. Mas o diácono, ele é um trabalho voluntário. Eu vou até dizer assim, a gente não recebe, não. Às vezes a gente até gasta. É o contrário, né? A gente até gasta. Então, é isso. Então, a gente não tem salário, não. Muita gente perguntou isso para mim já, se eu recebia, né? Eu recebia um salário da paróquia, se eu recebia... Às vezes, assim, a gente vai celebrar em algum lugar, às vezes eles dão alguma contribuição, sei lá, para gasolina. Mas em muitos lugares que eu fui, ninguém falou nada, e eu também não vou cobrar, nem lembro, fala a verdade. Nesse ponto é até muito bom que eu sou das letras e não sou dos números, então para mim, assim, eu nem lembro. Mas é verdade, assim, não temos nenhuma remuneração, nenhuma remuneração. E às vezes, inclusive a gente somos dizimistas, não somos voluntários. Ajuda em alguma campanha da igreja, né? Sim, é isso mesmo. O padre pede, o diácono também contribui, aquele... Eu sou freguês da barraquinha lá no Colorado, no bairro Colorado, do pastel lá do Morada Nova, de vez em quando eu falo, para Morada Nova ainda assim, de vez em quando eu vou ir lá e choro um cafezinho lá, né? Aí eles de brincadeira, eu tô falando brincando, mas assim, no Colorado, não, eu faço até muita questão porque a gente está para ajudar, né? Não é para dar peso para a comunidade nenhum. Se eu pudesse, né? Não pode, né? Barraquinha então, de igreja, às vezes tem isso, né, diácono? Chega um que vai ajudar, leva mais 3, todo mundo come ali, assim. Não contribui. Eu sou um freguês assim. Eu chego em casa e o pessoal aqui, né? Minha esposa está esperando também o pastel aqui, às vezes, né? Tem que contribuir, comer lá e levar para casa também. É isso mesmo. Mas assim, agora, então, respondendo assim, oficialmente não tem. A gente até assina um documento, é um trabalho voluntário. Isso. Bacana. Agora, o senhor estava falando aí desse acompanhamento nas situações, nas áreas de vulnerabilidade, aonde seja necessário. Mas a gente vê também os diáconos, às vezes, presidindo a celebração da palavra na ausência do padre. Alguns sacramentos o diácono pode ministrar também? Como é que é essa relação? O que é que o diácono pode, o que é que o diácono não pode? O diácono, ele pode muita coisa que o leigo pode. O diácono, ele preside a celebração da palavra, ele, vamos dizer assim, assiste o matrimônio, porque quem celebra o matrimônio são os noivos. O diácono, ele preside os funerais, né, as exéquias, o batismo de crianças, etc. O serviço é muito grande, aí a gente está falando da liturgia. Então, o diácono não preside a missa. A missa é uma missão sacerdotal, né? Um ministério sacerdotal. Mas ele tem uma função na missa. Quando tem o diácono na missa, ele tem uma função muito própria mesmo na missa. Não sei se quem já participou de missa com o diácono, ele geralmente faz os comunicados, as monições, né? A interação com a assembleia costuma ser feita pelo diácono. A leitura, a proclamação do evangelho,
A homilia, se for pedido, ele faz a homilia. E ele pode ser, sabe, a pedido do presidente, ele pode dar a bênção final também, né? E convida a comunidade a dar o abraço da paz. Ele recebe o abraço da paz do presidente da celebração e chamado distribuir o abraço da paz, ele vai dar um abraço em outro para distribuir o abraço, né? São os termos muito bonitos até que a igreja usa. Então, o diácono é parte do ministério do diácono servir a comunhão, não é opção muito do diácono, não. Ele é o que serve às mesas, né? E as mesas sagradas e as mesas literais também, né? Literalmente, e também a mesa sagrada, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, no sentido de servir o pão, né? O pão consagrado. Então, são coisas também que as comunidades vão vendo aos poucos, vão aprendendo. Mas sempre assim, a ideia é da missão. Quem prestou atenção já na veste do diácono, a chamada dalmática, ela é um avental de serviço, né? Ela se parece com um avental. Depois, quem puder ver a foto de algum diácono, algum vídeo, vai ver que ele está usando uma espécie de avental. É muito bonito, eu acho muito bonito. Mas é um avental, né, de serviço. Então é isso. O diácono não ouve confissão, o diácono não dá a unção dos enfermos, ainda que algumas pessoas nos pedem, às vezes, eles perguntam, a gente fica até com pena, mas não tem, a gente não ouve confissão, mas a gente pode dar aconselhamento, orientação, acompanhamento espiritual, pode sim, então faz tudo parte da missão do diácono. Bênçãos também, diácono? Às vezes a pessoa chega querendo que uma imagem seja abençoada, ou ela própria, isso também o diácono pode fazer. Eu gostei de uma frase que o diácono Adilson, que está lá na área pastoral, falou: o diácono é um homem da bênção. O diácono é um homem da bênção. É parte do ministério do diaconato a dar a bênção, inclusive a bênção eucarística também, né? Essa semana passada eu conduzi 2 bênçãos do Santíssimo, né? Eu ministrei, né, a celebração de 2 bênçãos do Santíssimo. Então, é do ministério do diácono também, né? Então, as bênçãos da imagem, do carro, da fazenda, do supermercado, de vez em quando eles chamam o supermercado. Muito, muito bom, é muito bonito, é uma honra poder dar a bênção mesmo. Muito, eu gosto muito, falo a verdade. É um privilégio, assim, eu me sinto até muito pequeno, porque as pessoas dão, né, com muita razão, dão muito valor para a bênção. E eu me sinto muito pequeno, assim, Bondade do Senhor. Quem conhece sabe a grandiosidade que tem nesse coração. Diácono, tá chegando uma outra pergunta aqui, muito interessante. Essa aqui eu vou falar com o senhor, viu? O Sérgio está perguntando para a gente, para o senhor no caso, se é normal a esposa e os filhos do candidato ao diaconato acharem que o diácono não vai ter mais tempo para a família, vai ficar por conta da igreja. Como é que é essa relação aí? É normal, e por isso que a família tem que participar muito também, o máximo possível, para ela até entender e estar presente. E o diácono tem que saber, aí eu estou falando um puxão de orelha para mim mesmo, ele tem que saber equilibrar o tempo do ministério. Isso inclusive está nas diretrizes aqui da arquidiocese, né? O diácono não pode ser tão sobrecarregado, porque ele tem que dar atenção para a família, dar atenção para o trabalho. E eu falo aqui só de vez em quando, né? Não é muito bonito falar isso, não. Até para descansar é bom de vez em quando. Mas é uma preocupação muito comum, muito justa até. E o Dom Valmor é muito interessante, ele é muito preocupado com isso também. Então, não é muito bom você sair de casa na sexta-feira e ficar na comunidade servindo, você volta só domingo à noite para casa. O diácono, ele é um homem também da família. Ele precisaria dar atenção para a família, sim. Né? No seu caso, diácono, como é que o senhor faz esse balanço, assim, olha, tô muito lá, tô muito cá, não tô ali, tô cá, como é que é?
aos pouquinhos eu estou aprendendo, né? A gente fica muito empolgado, principalmente no início, né? Muito empolgado, e realmente é um trabalho muito legal, muito gostoso. Ele é muito exigente, mas não tem coisa quando você gosta de fazer uma coisa, né? Qualquer trabalho, qualquer missão fica muito boa. E agora eu estou aprendendo a lição e tentando equilibrar. Realmente, mas é interessante que as próprias comunidades, às vezes, eles não compreendem muito, né? Então, às vezes, eu fiquei em casa porque eu combinei de assistir um filme com a família. Diácono assiste E Netflix, as pessoas acham que você tá à toa, né? Eu mesmo não gosto muito, não. Mas é isso, assim, tem tempo para os amigos também. O diácono é muito interessante, ele faz assim, ele tem essa é uma tensão constante, na verdade. É uma tensão constante, é uma coisa que tem que saber equilibrar, ainda mais o trabalho. Eu trabalho, por exemplo, em casa, não tem jeito de fugir do serviço, se bobear, às vezes acontece, ajudando a comunidade, às vezes um domingo todo, quando eu 3 horas da manhã, para ver se eu consigo colocar em dia o trabalho, né? Então, é difícil, mas assim, é muito justa essa preocupação, muito justa mesmo. E é uma preocupação não só do Dom Valmor, dos outros diáconos também. Porque né, para assim, de uma forma geral, para as pessoas que já estão envolvidas em alguma pastoral, muitas vezes isso já é recorrente, né, dessa doação do tempo, desse empenho, e aí a gente vai se envolvendo. Então acaba que para o diácono, servindo às vezes mais de uma comunidade, isso acaba também sendo uma realidade. É uma realidade, só que tem que saber equilibrar. Isso aí é algo que precisa. Agora, quando a família está mais envolvida, sim, pode ser que haja um equilíbrio melhor, né? Porque a família já está junto ali. Mas, assim, tem que saber, tem que dar tempo à família. Isso é uma orientação para os candidatos. Se você quer ser um diácono, tem que imaginar assim, ó. Eu tenho de dar tempo para a família, né? Eu tenho de dar tempo para a família, não posso deixar o trabalho para o lado também, não, né? Tem que ser responsável no trabalho, com a família e descansar também. E esse aí eu estou falando para mim também. Esse vídeo vai ser usado contra o Senhor depois. Então, isso mesmo. Deixa gravado que pode ser usado contra mim mesmo. Olha só. Mais uma pergunta do Giordano aqui, bacana. Ele está perguntando quanto tempo leva a preparação para ser diácono. O senhor estava falando aí dessa nova orientação para se fazer o curso de teologia, não é isso? Então passa por todo aquele processo, são vários anos, como é que é? Sim, até vem sendo aperfeiçoada a formação, né, desde o início do diaconado aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, é 1 ano de encontro vocacional, mais 1 ano de propedêutico, esse tempo todo é de discernimento, e depois 3 anos de teologia, e mais 1 ano, mais ou menos 1 ano de tirocínio, vamos dizer, é uma espécie de estágio nas comunidades, que as pessoas têm gostado muito dessa parte. Mas o diaconato não é uma formatura. Ao longo desse itinerário, o candidato pode ser chamado para ser ordenado conforme a necessidade da arquidiocese, da igreja, e depois ele continuar a formação. Ele continua a formação dele. Então, não é o critério assim, ele ter terminado o curso, não. E é muito interessante também que, eu estou falando aqui no meu caso, né, eu lembro que foi muito levado em consideração a formação anterior dos candidatos, né, foi muito, muito interessante. Foi a formação anterior, a experiência pastoral, a experiência profissional também, é muito importante para a formação do diácono. É muito importante. É interessante o senhor falar isso. Então, às vezes, se a pessoa ela já tem uma formação, uma graduação, às vezes dentro de uma área voltada para relações humanas, isso pode contribuir aí nesse caminho. Não necessariamente a pessoa tem que concluir aquela formação toda para ser ordenada.
Não, aí ela tem que concluir toda a formação, mas não, ela pode, todo jeito, se ela for ordenada antes, ela continua esse itinerário aqui, né? É uma formação, vamos dizer assim, mínima. E, então, mas vamos dizer assim, não, o diaconato, a ordenação não é uma espécie de formatura, não. Coincide, na maioria, depois que termina o itinerário, ser ordenado, mas assim, não é um requisito tão rígido assim, não. Entendi. Então, esse faz parte. Então, ó, 1 ano de vocacional, 1 ano de propedêutico, 3, vai fazendo a conta aí, que eu não sei fazer conta, não. 6 anos. 6 anos. Mais ou menos 6 anos. Bacana. E aí, às vezes, depois disso, vem outras formações, não para, né? Ó, aí eu vou falar até assim, não só para o diácono, para todos os ministros, todo mundo que serve na igreja, e para o diácono também, é muito importante a formação permanente. É muito comum a gente ver nas comunidades pessoas que estão com a cabeça de atividades pastorais de 30, 40 anos atrás, não participou de formações permanentes. E eu não estou falando só de idosos, não. Tem muito jovem que não, às vezes não quer a formação. Todos os que servem na igreja é muito importante. Eu sou até suspeito de falar que eu sou professor. É muito importante que haja a formação permanente. E a igreja tem tanta coisa boa. Nessa época das lives aí, eu estou encantado. Tem formação que era difícil da gente participar. Tem formação de tudo. Até ontem tinha uma sobre arquitetura litúrgica promovida pela CNBB. Eu achei tão interessante. A Arquidiocese de Belo Horizonte, tanta coisa legal que está fazendo. Então, não podemos cochilar nessa parte. A formação permanente é um requisito também para os ministros todos os ministros. E agora todo mundo está com tempo, né? Não tem nem desculpa de tempo, porque está todo mundo em casa, então dá para participar um pouquinho, ver depois, assistir depois. É verdade. E então faz parte, assim, a gente tem que participar da formação permanente também. E é muito legal, é muito bom. Quem não está se formando está perdendo. A igreja avança muito nas formações. E a gente vai transformando a igreja com esse conhecimento e tudo mais, vai transformando o dia a dia da igreja também, né, Diana? Isso mesmo. As coisas evoluem também na igreja. Claro, a igreja evolui também. Né? Agora me conta uma coisa aqui. Com essa missão, às vezes, estando participando ali de uma celebração de uma forma mais ativa, às vezes presidindo uma celebração, um sacramento, assistindo, às vezes acompanhando uma pastoral, um grupo determinado. O diácono às vezes não sofre um pouquinho de ciúme de alguém ali da comunidade, de às vezes alguém achar que o diácono está invadindo um espaço ali, não tem essa questão com o diácono, não? Eu vou falar que tem, viu? Mas assim, eu compreendo muito. Igual eu falei, o diaconato ele é muito recente assim para muita gente e já aconteceu de eu tomar um chega para lá na hora quando eu estava arrumando purificando, né, os vasos sagrados, ou então a pessoa achar estranho, por exemplo, o diácono ele não tem aquela parte do lavar a mão. Aquilo é para o presidente da celebração, é para o padre. Né? E é muito curioso que eles acham estranho o diácono não lavar a mão. Eu falei assim, agora que está com essa história de vírus, todo mundo vai compreender porque eu não colocava minha mão lá naquela bacinha. Né? Mas é muito interessante. A purificação, né, do diácono é diferente. É lá na pia, lá na sacristia. É até rezando mesmo, por que não? Mas, então, tem várias situações tragicômicas, não muito comigo, até que as minhas são poucas, né? Mas com outros também. Mas, realmente, eu compreendo, porque muitos não entendem ainda, ou não conhecem. Por isso que essa que estamos fazendo aqui agora, eu acho assim, eu estou encantado, porque podemos falar o que... Poderíamos ficar a noite inteira aqui, é muita coisa interessante que o diácono faz. E muitas coisas não aparecem tanto. Às vezes você está falando aí da liturgia. A liturgia é que o pessoal conhece o diaconato mais pela liturgia, mas não é a única missão do diácono. Né? Algumas são
silenciosas, ou então longe de qualquer, de muitos olhares, né? E são tão bonitas quanto. Então, mas na liturgia temos coisas engraçadas, assim, nesse ponto aí temos mesmo. Bacana. Olha, Tiago, deixa eu registrar aqui que a Janaína Gonçalves, pastoralista da comunicação da RENS, está nos acompanhando aqui nas redes sociais. E uma pergunta, ó, o Oswaldo Júnior também está mandando um abraço aqui. Nossa, o Diácono Oswaldo, é da Forania São João Bosco também. Tá vendo? Temos uma pergunta que ela pode ser até polêmica, mas que muita gente faz quando o assunto é diaconato. A Cláudia Navarro está perguntando se a mulher também pode exercer o diaconato. Como é que é essa relação do diaconato permanente com as mulheres? O senhor falou um pouquinho aí das esposas, mas e com as mulheres? Em princípio, todo servidor, todo batizado, vamos dizer assim, é um diácono ou diaconisa, ou diácona, né? No sentido de serviço do batizado. Agora, toda a nossa igreja, que tende a ser, e está incentivando muito cada um a exercer o ministério. Nesse sentido, sim, as mulheres entram. Como o diácono é um ministro ordenado, na nossa igreja, não há ordenação de mulheres, mas o Papa Francisco abriu uma comissão e ele tinha esfriado um pouco, agora voltou de novo essa comissão para estudar as diaconisas na igreja. Eu vou sempre falar que é diaconisas ou diáconas. Alguns preferem dizer diáconas. Aí eu vou falar as duas, para não dar briga com ninguém, para agradar todo mundo. Mas, em princípio, nesse sentido, como ministra ordenada, ainda não temos. Mas, agora eu vou falar. Na prática, nós temos grandes nas comunidades, temos grandes diaconisas ou diáconas, grandes servidoras, exemplares, pessoas de espiritualidade e que nos ensinam muito. Eu vou falar mesmo, como ministro ordenado. Aí pergunta se eu sou a favor ou sou contra as mulheres serem ordenadas. Eu vou falar só assim, o fim da história, porque eu vou deixar essa resposta para quem tem mais especialização. Tem serviço para todo mundo, viu? Não falta. Tem serviço para todo mundo. Tem missão para todo mundo. Então eu não vou... é muito interessante, é um debate muito interessante, que eu gostaria até de acompanhar mais de perto. Estou muito curioso para saber os resultados, né? Todo mundo está curioso. Mas a mulher sempre é bem-vinda. Eu vou falar assim, sempre são bem-vindos os operários para Messi, as operárias para Messi, né? Sempre são bem-vindas. Eu não dá para dispensar ninguém, não, né? Não. Mas eu vou deixar o Papa resolver. Ó. Eu vou pegar essa peteca, eu vou jogar pro Papa. Se ele resolver, a gente tá junto com ele. Nós já falamos aqui, mas a Marilac perguntou agora se para participar do diaconato tem que ser casado. O senhor falou que nós temos, inclusive, um celibatário, né? Não tem a necessidade de ser casado, a obrigatoriedade. Isso. Essa discussão, inclusive, entrou no Vaticano II, no Concílio Vaticano II, e teve a discussão de se o celibatário que fosse ordenado poderia depois buscar o matrimônio. E essa proposta não venceu. O diácono, quando ele é solteiro e ele é ordenado, ele é celibatário ordenado, não pode se casar mais. E se ele é casado e fica viúvo, não pode se casar mais. E se o diácono separa? Então é isso, não tem essa disciplina na igreja, né, na nossa igreja. Tem a opção, o diácono? Às vezes um diácono é ordenado, casado e ele se separa. Como é que fica a situação? É uma situação complicada, né? É uma situação complicada. Geralmente é sempre vista a vida familiar, por isso que é um sacramento um pouco mais da maturidade. Mas pode acontecer. Eu acho assim, nessa questão, eu prefiro dizer que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Certamente há protocolos, há documentações, há orientações, mas eu gosto de resumir assim, cada caso é um caso. Precisamos saber o que aconteceu, né? Aí agora, quando eu vejo a missão no tribunal, resumo assim, esse tipo de situação cada caso cada história é uma história.
Mas não é muito comum acontecer isso, não. Eu digo que não é muito comum, né? Mas está previsto, isso eu já vi em documentos da igreja, falando a respeito disso. Eles sempre acompanham, tendem a acompanhar os dois, né? O homem e a mulher. Né? A igreja também tem uma preocupação com a esposa também. E eu vejo, o senhor falou um pouquinho disso, que há realmente um envolvimento grande, uma aproximação das esposas dos diáconos, né? Que elas estão sempre juntas também, conversando, preparando, às vezes até alguns encontros fora da igreja em que há um laço de amizade também. Isso. Há uma preocupação, inclusive, eu recebi hoje do Márcio Honório, diácono Márcio Honório, para quem estou mandando um abraço também, o plano pastoral da arquidiocese em relação aos diáconos. Muito interessante que há uma tendência muito grande, aí eu já vou fazer até uma indireta aqui, um convite, os encontros vocacionais, os encontros de oração, vão ser organizados por foranias agora. Antes era por região episcopal, mas agora por forania, justamente para que possamos nos encontrar mais também. Não só as esposas, mas os diáconos e os candidatos, que vamos dizer, fazem parte de uma família diaconal. Né? Uma família, assim, nesse sentido, que não tem os privilegiados, não. Eles fazem parte da caminhada, são nossos irmãos também. Então, há uma tendência a ter pequenos encontros de confraternização, né? Rezamos juntos. De agora, com o isolamento, nós chegamos a fazer algum aqui já da Rence, na verdade. Foi muito legal, foi muito gostoso, na casa do diácono Gismar, lá no Alípio de Melo. Foi muito gostoso mesmo. Depois veio o isolamento, aí atrapalhou tudo. Mas eu já posso dizer, então, nesse sentido de fraternidade, de união, estamos, em breve, eu vou dar missão para você, viu, Vinícius? Para ajudar a divulgar os encontros vocacionais aqui na Forania São João Bosco e das foranias da Arquidiocese. Né, Isso eu ia perguntar do senhor. Como é que está esse processo formativo agora? Está aberto? Parou um pouquinho por causa do isolamento? Como é que vai funcionar? A notícia que eu tive, está tendo algumas formações à distância. Por exemplo, o pessoal da PUC está estudando, como os outros alunos da PUC, à distância também, o propedêutico está tendo atividade, mas à distância. Estamos respeitando com muito cuidado, com muita atenção a orientação do Dom Valmor e da Igreja do Brasil para não organizar aglomerações, né? Mas em breve estamos assim já ansiosos até para que em breve possamos, se Deus quiser, ter os encontros vocacionais presenciais. E já estou antecipando como o programa da Forania São João Bosco vai ter na Forania São João Bosco. Se você está se sentindo chamado, está se sentindo toque aí agora, se você quer conhecer o diaconato e ser um diácono e está aqui no coração, está quemando, fica atento aí, que eu vou avisar. Em breve vai... Em breve nós vamos falar, né? Em breve mesmo. Em breve estou falando de dia, questão de poucos dias. O encontro vocacional, eles são realizados normalmente no último sábado do mês. À tarde do último sábado do mês. Não dura muito tempo, no máximo 2 horas. É muito gostoso, muito interessante, muito gostoso mesmo. E agora se algum padre estiver assistindo aqui, nós estamos procurando lugar para fazer o encontro vocacional. Tá? Estamos procurando abrigo. Estamos precisando de abrigo para fazer o encontro vocacional. Diácono está batendo na porta. Estou batendo na porta. Agora, Diácono, o senhor falava aí dessa formação mais acadêmica também. Como é que é essa relação? Os candidatos vão para a PUC? É sala de aula normal? Ou tem algum programa diferenciado? Como que é essa formação mais aprofundada do diácono? Tem a formação... Estou falando da formação padrão, né? Na PUC, no meu caso, eu fiz a teologia própria para os diáconos, para a teologia diaconal. Mas o Dom Valmor abriu também a possibilidade de fazer a graduação na teologia. No meu caso, era segundas e quartas, né? Durante 3 anos.
E agora tem a graduação também, durante 3 anos, e era presencial. Agora, como está essa confusão de isolamento, não está à distância. E é muito interessante, muito gostoso. Tem também as missões, a parte, vamos dizer assim, prática, a parte pastoral também, a vivência nas comunidades também é muito importante. Então, temos essa... Não sei se cortou a ligação, apagou tudo aqui, não sei se... Não, mas já voltou, foi só um piquezinho. É isso. Mas é isso. É uma formação teológica, pastoral, humana, né? E é muito legal falar, eu gosto muito de falar. As esposas são muito bem-vindas nas formações, inclusive a teologia. As esposas nas formações permanentes não são bem-vindas, elas são muito bem-vindas, né? Muito bem-vindas. Olha, Diácono, é uma riqueza. As mulheres participando, vocês precisam de ver como é bacana, como é legal. A visão feminina, o que ela consegue ver, enriquece demais. Demais mesmo. Olha, para você ver como que a internet nós estamos chegando longe. Aí chegou o recado aqui, a gente vai falar um pouquinho disso também. Recado do Clélio Rodrigues, ele está falando que é de Recife e que foi convidado pelo padre lá dele. Já havia muito tempo no coração que ele tinha esse chamado e está falando para rezar por todos os diáconos. Como é que é isso, o diácono? Essa relação e a hora que fala assim, olha, vamos ser diácono, o que a pessoa também precisa de pensar e ter? Quando o senhor teve esse chamado, ou quando a pessoa tem esse chamado, o que ela precisa de colocar em primeiro lugar ao aceitar? Eu vou rezar primeiro. Primeira coisa é rezar. É uma paixão, um namoro, né? É uma paixão, a gente fica apaixonado, tem que conversar com quem nos chamou. Eu vou falar a primeira coisa, a oração. Oração. Eu tendo a ser muito assim, mais místico, então muita oração, até para discernir mesmo, durante todo o ministério, não é só no início, não. E depois é muito bom conversar com a família, né, trocar ideia, falar o que eles acham. Depois também procurar, eu acho que é muito, muito bom procurar o pároco, ou o padre, ou um outro diácono, desculpe, para poder se instruir. Eu acho que é uma coisa muito boa. Assim. Então, esses são os itinerários que eu recomendo, né? Procure informação, procure ler. No site da própria arquidiocese, lá tem a nossa arquidiocese, eu vou falar aqui da arquidiocese de Belo Horizonte, mas você é do Recife. Recife, isso. Certamente lá pode ser também que haja alguma informação a respeito. Ainda mais uma arquidiocese grande. Aqui na arquidiocese de Belo Horizonte tem a arquidiocesebh.org.br e tem a parte que é lá, para você. E tem uma parte específica que é para o diaconato permanente, com muitas leituras, com as orientações, tudo. Com as orientações, os documentos da igreja, muito legal, vale a pena. E eu acho que tem que se instruir. Né? Como é que a gente vai ficar apaixonado por quem a gente não conhece direito, né? Então, curtir a paixão em oração, curtir, isso é uma coisa muito boa, eu acho muito sagrado, muito bonito, e se instruir, e procurar aconselhamento também, né? Procure aconselhamento, quem sabe não é sua praia também, às vezes você está encantado, você achou bonita a roupa do diácono, mas o diácono não tem, a missão do diácono não é ficar com aquela roupa bonita o tempo todo, não. Então, de repente, e às vezes já aconteceu, o padre Marcelo do Carmo, que nos acompanha aqui em Belo Horizonte, falou uma coisa muito interessante que eu não esqueci, não. Pode parecer de ser um ótimo catequista e virar um péssimo diácono. Um ótimo ministro da comunhão virar um péssimo diácono. Um ótimo leitor, um ótimo cantor. Então tem que ter um discernimento. Recomendo. É vocação mesmo. Vocação que é trabalhada, né? Vamos dizer assim, é purificada, é polida, é lapidada, né? É uma joia, né? De repente é bom você ter essa paixão. E até, de repente, você valoriza o que você já é, né? O ministério que você está, mas não ignore o chamado do Nosso Senhor. Não ignore. Pare para escutar. Eu vou falar de minha parte, eu tenho certeza que os outros diáconos que estão nos acompanhando também vão concordar.
Eu gostei, viu? Eu gosto. Eu não me arrependo, não. Eu achei o meu lugarzinho, eu encontrei o meu cantinho na igreja. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Dá muito trabalho, precisa de muita dedicação, muita mesmo, e tem que se preparar. Isso é um jeito até de carinho com o povo, com a igreja, com a comunidade, se preparar bem. Mas eu gosto, assim, se você quiser meu testemunho. É um... Com certeza. O Laércio está perguntando aqui, Diácono, ele falou que antes da pandemia o pessoal recebeu um calendário com os encontros e atividades mensais. E se isso tudo vai ser direcionado para a forania. Vai ser direcionado para as foranias. Então, aguarde mesmo instruções e vamos divulgar. Algumas foranias já estão divulgando. E se não for possível esse encontro presencial, vamos dar um jeito de ser, nem que seja virtual por enquanto. Né? Dar abraço no outro virtual é meio estranho, mas é o que temos por enquanto. Mas vai ser por forania. Em grupos menores, vai ser melhor até. Vai ser até melhor. O acompanhamento vai ser mais próximo, né? É mais próximo, Então, bacana. Vai ser, as datas são as mesmas, sempre no último sábado do mês. Não vai ter em julho, nem no fim do ano, né, em dezembro, em janeiro, nessa parte das férias não tem, não, justamente porque os diáconos precisam estar de férias com as famílias também. Descansados. Não, nem que seja assim. E os candidatos também. Bacana. Ó, a Maria José tá entregando o senhor aqui, ó. Tá falando que o diácono não fica restrito só em Belo Horizonte, não. Que inclusive sempre tá lá em Carmo do Cajuru, convidado para celebrar a Semana Santa e outras festas religiosas. Maria José Fernandes. Você sabe que eu gostaria de vez em quando dar uma fugida. É minha tia. Interior é bom, né, diácono? Sim, mas é muito bom, porque isso é o que eu estava falando, isso na verdade, o diácono é o diácono da igreja. Eu acho muito estranho o sujeito falar que eu sou o diácono da comunidade X. Né? Não, ele é como diácono da igreja. E às vezes é muito interessante, já aconteceu comigo, com outros irmãos também do diaconato, serem chamados para outras cidades, outras dioceses, justamente para as pessoas conhecerem o que é o ministério. Eles vão ver um diácono permanente. O diácono, a vez ou outra, aparece o diácono transitório, que é o mesmo ministério, na verdade. Mas as pessoas acham estranho, assim, muitas vezes ser chamado antes da celebração, algum momento, eles chamam, ou alguma formação para se explicar o que é. Então é uma missão também, né? Então é muito. A missão aqui é muito grande, mas dá até vontade, viu? De vez em quando dar uma passeada por aí. E é muito legal mesmo, é muito interessante você ver outras realidades, muito interessante. Dom Romão estava até sugerindo que quisesse ir para a Amazônia, experimentar lá na Amazônia. Eu ia perguntar isso para o senhor assim. Ainda tem dioceses ou arquidioceses que não têm o diaconato permanente instituído ou que ainda estão nesse caminho? Tem, muitas. Não foi obrigado. Foi uma decisão dos bispos, depois do Concílio Vaticano II, instituiu o diaconato permanente. Então, não foi uma obrigação, não era um dever instituir o diaconato permanente. Conseguiu entender? Cortou? Não, conseguimos. Tu acha que cortou? Não, o senhor falou que não é uma obrigação, não foi uma obrigação instituir, não é isso? Não foi um dever instituir o diaconato permanente. Tanto é que na nossa arquidiocese, antes de 2011, obviamente, um tempo de formação, mas aqui demorou muito. Havia ainda muitas resistências ao diaconato permanente. Eu até, igual eu falei, eu até compreendo no sentido, há uma certa incompreensão. Quando as pessoas veem que não é um ministério diferente do padre, e é muito rico até, pode ajudar muito, contribuir muito para as comunidades, para a igreja, aí as resistências diminuem um pouco, assim, as pessoas compreendem, faz parte mesmo, né? 50 anos para a igreja é muito pouco tempo, né? Porque o diaconato antigo, assim, ele nunca deixou de existir, mas assim, o mais comum que a gente conhece agora é muito recente, há muitas dúvidas, muitas
muitas pessoas ficam meio assim, ressabiadas, né? Então, quando eu falo assim, às vezes outros membros do clero, os bispos, etc., os leigos, né? As lideranças, né? Depois vão conhecendo o que é. Em Belo Horizonte mesmo aconteceu isso, né? Mas tem muita diocese que não tem ainda não, né? Muitas não tem. E algumas é muito interessante. O diaconato é o ministério que mais cresce na igreja. O diaconato permanente. Eu até fiz uma cola aqui antes de começar a live. Eu peguei aqui uma informação muito interessante, foi divulgada este ano, mas os dados são de 2018. No mundo, há 47.504 diáconos permanentes, havia, né, em 2018, e no início do pontificado, aumentou do início do pontificado do Papa Francisco para cá 10%. Procure saber qual ministério que aumentou 10%. E é uma novidade aqui, no Brasil, vamos dizer assim, agora. Mas é muito comum no Canadá, nos Estados Unidos, em muitos outros países, é muito comum conhecer os diáconos permanentes. E cada lugar tem sua característica, sua missão, né? Nossa, aqui, eu considero a Arquidiocese de Belo Horizonte, ela é jovenzinha no diaconato, mas ela está muito avançada mesmo, muito avançada. O diácono em Belo Horizonte não é um coroinha, vamos dizer assim, um coroinha de luxo, não. Não, ele exerce realmente o ministério. São 3 grandes ministérios do diácono. É a palavra, a caridade. Eu não estou falando da ordem de importância, não. Eu considero os 3 importantes. É a palavra, a caridade e a liturgia. Palavra, caridade. Nós, diáconos, quer ver? Eu vou dar um beijinho nela. Nós somos fã daqui, ó, da Bíblia. A palavra de Deus, né? Nosso guti-guti. E a liturgia, né, que é muito bonita. Estamos vendo a importância da liturgia agora que nós não podemos estar nas comunidades, a gente está vendo. O que é a liturgia para a igreja? A liturgia é muito mais importante do que a gente imagina. Né? E a caridade, várias e várias formas de exercer. Essa palavra é muito interessante. Muitas formas de exercer a caridade, e é a missão do diácono. O diácono é o Cristo servidor, principalmente da caridade, né? Mas eu considero assim, as 3 importantes: palavra, caridade e liturgia. Muito bom. Você que está acompanhando a gente aí pela rede social da Forania São João Bosco, se tiver pergunta, manda para o diácono Alessandro responder, que ele vai responder tudo. Agora diácono, que eu tomei água que eu vou responder mesmo. Tem um filho para casar ou tem um filho para batizar? Quero que um diácono celebre o batizado ou assista o casamento. É possível? Como é que funciona isso? É possível, mas todo o processo começa na paróquia. O matrimônio, por exemplo, começa na paróquia. Eu falo, eu prefiro que o diácono fulano celebre. Celebre não, quem celebra no caso do matrimônio são os noivos, né? O diácono, nem o Papa celebra casamento, quem celebra são os noivos. A gente fala assistir o casamento, né? Acompanhar o sacramento. Então, todo jeito tem que começar na paróquia. É um procedimento que começa na paróquia. Eu quero que o diácono batize meu filho. Também todo jeito tem que comunicar na paróquia, o processo todo. Não adianta chegar diretamente. Pode perguntar ao diácono se ele pode naquele dia tal, né? Mas todo jeito tem que passar pela paróquia, né? Os procedimentos. Catequese e tudo mais, a formação. Eu gosto de falar, é a catequese, o termo certo. Né? Catequese batismal, catequese matrimonial. Tem que participar dessas partes. E depois eu vou com muito prazer. Eu gosto muito. Batizado, então eu gosto muito do batizado. Eu acho tão bonito que e eu falo assim, se tiver batizado, se precisar de pressa, eu não vou fazer com pressa, não. Eu estou avisando. Eu acho muito bonito, com a simbologia, com a liturgia tão rica, tão bonita, tão bonita. Eu considero, é um trabalho de parto para nascer para Deus, então é bom, eu gosto de fazer assim, né? Mas eu já aviso com antecedência, eu não gosto de fazer correndo,
Mas também não fica o dia inteiro lá, não, pode ficar sossegado. É dentro da normalidade mesmo. Mas é porque eu acho muito bonito e eu já aviso a pessoa, que às vezes a pessoa só está querendo tirar foto mesmo, né? Então eu já aviso, ó, eu vou celebrar o sacramento, né? Mas é uma brincadeira que eu estou falando, é muito... sempre a gente está à disposição. Os diáconos gostam muito de fazer isso, né? Agora, de uns tempos para cá, as pessoas até às vezes, um ou outro, preferem que sejam, por exemplo, celebrar as bodas, por exemplo, né? Uma celebração da palavra, né? Com as bodas. Eles acham interessante um ministro casado ir lá falar, né? Eu acho assim que é uma opção da pessoa, mas o padre tem, obviamente, eu acho que não dá nem para render. É lógico que ele tem condição de fazer isso também. O padre entende família também. Inclusive, quando o diácono, né, nós, diáconos, temos problemas também, vamos nos aconselhar com os padres também. Né? Então, para as pessoas não entenderem que tem gente que fala assim, você me compreende porque você é casado. Não, eu falei, não, meu pai também compreende, pode ficar sossegado, não seja por isso. Né? Com certeza. Eu estou falando no caso do matrimônio. Claro. O Jordano está perguntando aqui para o senhor, quando um diácono é chamado para outros estados ou regiões do Brasil, ele é obrigado a obedecer ou participar, ou ele pode negar? Como é que funciona isso? Não, vai depender dessa missão aí, né? Se for para dar uma palestra, ele não vai ser chamado. Por exemplo, nós estamos encardinados nós somos diocesanos, né? Então, estou falando do diácono diocesano. Nós vamos ficar na Arquidiocese de Belo Horizonte. Já aconteceu esses diáconos que saíram porque a família, ou ele teve uma coisa, mudança por causa de trabalho, ou a esposa teve que mudar. Então, a prioridade é para a família. Mas não é muito comum, nós não somos chamados, e também não é ferro e fogo, não. Igual eu disse, nós entramos sabendo que temos de dar atenção para a família. Então, não vai ser chamado para trabalhar. Dom Valmor fez até um convite agora no nosso retiro, lá, quando teve o sínodo da Amazônia, né? Propôs, quem quer algum diácono permanente quiser ir com a esposa para ficar lá na Amazônia durante um tempo, depois volta. Eu acho que não apareceu candidato, não, mas foi tentadora. Eu vou dizer, não, foi muito bacana, assim, né? Mas, assim, não é obrigado nesse sentido, porque ele também tem que ouvir a família, e o bispo ouve a família também, né? O Dom Valmor dá muita atenção para a família. Dá muita atenção para a família também, assim, para a opinião da família. Dá muita. Eu acho que se tiver uma briga, ele vai ficar sempre, eu acho, do lado da esposa. Legal. Diácono, o senhor está falando dessa vinculação, dessa encardinação na arquidiocese, no caso aqui de vocês, na arquidiocese de Belo Horizonte. O senhor tem notícias, não sei, se não tiver também pode falar, de diáconos permanentes em congregações religiosas, ou o senhor não sabe? Existem. Eu só não anotei. Esse levantamento que eu fiz dos diáconos permanentes no mundo, muitos também eram de... Alguns, está longe de ser a maioria. Eu conheci um diácono permanente de congregação religiosa. Eu conheci, ele era mexicano, inclusive. Eu conheci, mas eu só conheci ele, eu não lembro de outro não, mas existe sim, tá? Existe sim. Diácono permanente em congregações religiosas, não em todas as congregações. Aí eu posso dizer. Mas agora, assim, eu conheci um, né, de congregação religiosa. E ele teve uma história muito interessante, assim, mas e depois eu não tive mais notícias dele. Eu o conheci bem, mas depois não tive mais notícias dele, não. Interessante. Bom, nós estamos caminhando para o fim da nossa conversa, Diácono. Uai, já? Eu estava preparado até para meia-noite. O senhor tem mais coisa para falar? O que mais que o senhor fala desse mundão aí do diaconato permanente? O povo não está mandando pergunta, eu acho que eles não estão muito interessados, não. Eu acho que está mesmo, né? Pergunta aqui. Uma coisa que é interessante dizer, que o diácono, ele vamos dizer, se vinculado ao bispo. Numa paróquia, se ele estiver trabalhando na paróquia, obviamente ele vai seguir as orientações, ele vai ouvir o pároco. Mas o diácono não é o subordinado do pároco, vamos dizer assim. Mas isso é uma coisa boa. O diácono, ele é
tal qual o padre é vinculado ao bispo. E é muito interessante que eu peguei aqui uns escritos muito antigos, eu vou pegar um do século III, olha que coisa interessante, ó, Didascalia dos Apóstolos. Tem gente que fala de Dascalia, outros falam de Dascalia, que os diáconos são os olhos, os ouvidos e as mãos do bispo numa comunidade. Justamente é uma forma de o bispo dizer para aquela comunidade, vocês não estão sozinhos. Né? Então o diácono tem essa ideia, ele é o afago do bispo também para a comunidade. É tudo na alegria, na caridade, não é o espião, não. É no sentido assim, são os olhos, os ouvidos, a mão do bispo para servir a comunidade. Né? Então tem essa ideia também. E nunca... eu convido, principalmente até assim, quem se sente tocado ao diaconato, a conhecer o lado mais silencioso do diaconato. É muito bonito, tão bonito quanto a liturgia. Você visitar um enfermo, né, às vezes consolar uma família, ou chorar junto com a família em luto. Às vezes você passa horas e horas para escutar uma pessoa. O diácono trabalha no varejo, ele não trabalha com multidões, não. É muito interessante, muito bonito, não tem foto, você não vai ver foto disso, você vai ver foto, por isso que as pessoas conhecem mais o diácono na liturgia. É porque a liturgia você pode tirar foto, mas a missão do diácono nem sempre ela é pública. E o diácono também faz parte do ministério diaconal, ter o coração muito aberto, mas muito aberto mesmo, para a diversidade de tudo que existe nesse mundo. Ter o diácono tem que ter uma visão ética, saber dialogar com outras religiões, saber dialogar com quem não tem fé, saber dialogar em sindicatos, no meio de estudantes, nas universidades, nos meios operários. O diácono ele tem uma característica muito interessante de entrar, muitas vezes, onde os outros clérigos não entram. Porque o diácono também é um operário, vamos dizer assim. E ele é um ministro ordenado que trabalha num chão de fábrica, vamos dizer assim. E é um ministro ordenado num chão de fábrica. E é um ordenado legítimo. Então, é muito interessante. Eu convido muito a conhecer essa parte do ministério diaconal, até as comunidades mesmo. Né? Um serviço igual, no caso, meu ministério no tribunal. Ele é silencioso, sigiloso, e é muito confortador também. Curamos feridas graves, feridas sangrando. Né? Então, o senhor estava falando esse relato e eu lembrando da experiência de quando eu fui ministro da comunhão eucarística, né? Da Sagrada Comunhão Eucarística, e desse contato realmente, né? Às vezes com o idoso, com o enfermo, o que isso remete para a gente, assim, às vezes é o ouvir um pouquinho, né, quando a gente puder de novo, às vezes dar um abraço, ou estar ali presente, que faz a diferença na vida das pessoas mesmo. E na nossa também, claro. Eu recebi aqui uma sugestão a Flaviana, né, que é da coordenação dos ministros da comunhão. Eu achei tão interessante que eu fiz a experiência de ligar para alguns. Eu não consegui, viu, quem está me ouvindo, eu não consegui ligar para todos, não, ainda não. Mas eu liguei para alguns enfermos que recebem a comunhão, foi tão bonito, foi tão interessante, né, por enquanto, eu espero conhecê-los pessoalmente, mas eu fiquei tão encantado, e as pessoas também, né, fizemos uma visita, vamos dizer assim, não é ideal, mas foi muito bonito. Então, há muitas formas do afago, e da espiritualidade do diácono, e eu recomendo que os ministros façam isso também. De vez em quando dá uma ligadinha lá, né, falando, você não está sozinho, não, está isolado, mas não está sozinho. Mas foi tão bonito. Às vezes as famílias também, tive algumas experiências esses dias, famílias que perderam os entes queridos, né, não foi para a pandemia, mas uma ligação faz muita diferença para eles, para eles e para mim também, né?
Para mim Com também. certeza, é uma O troca. padre Ivanil está falando aqui que na nossa congregação claretiana teve um diácono Tá aí, permanente ó, o consagrado. recado. É, E aí, é verdade. vou embalar essa mensagem dele, que ele está acompanhando. O pessoal aqui agora está falando que a conversa está bastante interessante. Eu vou puxar saco porque é meu irmão, mas mandou, eu tenho que ler, né, diácono? É mesmo pessoal de família. Meu irmão está perguntando se tem diferença, Tiago Rangel, entre o diácono da arquidiocese e da congregação religiosa. Seria aí esse carisma de cada um? Como é que funciona? O carisma e também os religiosos, os chamados religiosos das congregações, eles são celibatários, são diáconos celibatários. E eu vou falar assim, o normal, né? E eles também, eles não têm eles podem ser mandados para outras regiões onde a congregação está, com menos burocracia, vamos dizer assim, com menos problemas do que nós. Porque eles já entram sabendo que são missionários, que podem cumprir missão em lugares diferentes. Então, essa é a diferença. O ministério em si, ordenado em si, é um ministério ordenado, né? Mas o jeito de exercer pode ser diferente. O jeito de exercer pode ser diferente nas congregações assim. Né? Eu estou aqui, depois eu posso ir para o Nordeste, eu ir para a África, para estudar em algum lugar na Europa. A área de atuação é maior, né? Assim, é maior. E são celibatários, geralmente são celibatários. Né? Então não tem a questão da família. A família dele é a congregação religiosa. É a congregação religiosa. Bacana. O Sérgio está perguntando para a gente, no período da formação do candidato ao diácono, é aconselhável o afastamento das atividades paroquiais? Então eu participo de uma determinada paróquia, entrei para o diaconato, para o caminho vocacional. Tenho que sair da paróquia, tenho que largar tudo ou não? É recomendável que já na formação ele não assuma nenhuma coordenação. Eu sou até mais atrevido. Eu prefiro dizer que é melhor ele não assumir nada que tenha escala. Porque ele vai ser chamado, já na formação, a participar de outras atividades. Ele vai, vamos dizer assim, ele vai ter que começar a cortar o cordão umbilical, que no início dói um pouquinho mesmo. Mas depois ele não vai querer voltar para a barriga da mãe, não, sabe? Mas vale a pena. Mas é isso mesmo. No início, é recomendável que, pelo menos as coordenações, já não exerça coordenação. Porque ele não vai dar a devida atenção para aquele ministério, vai prejudicar a comunidade. Isso não quer dizer que ele deixe de participar da comunidade, não é isso que eu estou falando, não, mas como coordenação. E eu cantava no coral. Me deu uma dó de sair do coral, o coral lá da Nossa Senhora de Lourdes, né? E alguns devem estar assistindo a gente aqui. E eram os gogorianos, né? Que a gente cantava, a gente fala que é gregoriano, mas na verdade no gogoriano, porque a gente não sabia ler partitura nem nada, não. E aí eu tive que sair, né? Foi uma pena, assim. Eu era leitor também, ministro leitor, eu tive que sair, assim, porque realmente depois eu via que não tinha jeito, não tem condição nenhuma, né? Nós ganhamos outra missão, né? É aquele negócio que Jesus fala, né? Que você vai perder para ganhar, né? Assim, e realmente depois a gente conhece. E aquela vida antes fica no coração, num lugar muito, muito bonito, no coração, né? Agora, ainda hoje, quando precisa, assim, numa celebração ou no encontro, o senhor ainda dá uma palhinha, canta um pouquinho ou largou a música de vez? Graças a Deus pro povo, né? O povo deve estar dando graça. Não, mas não, cantasse na... Não tô lembrado, não. Depois que eu ordenei, eu acho que eu não cantei, assim, como membro de ministério de música, não. Né? Mas se o povo for doido, eu posso lá experimentar, né? Tem dom escondido aí ainda, né, Diácono? Eu gosto, assim, de fazer isso na quaresma, que fica valendo como penitência, né, pro povo, né? É isso. O que mais, Diácono, que o senhor tem para poder partilhar com a gente? Alguma coisa que o senhor queira ressaltar aí desse trabalho, desse caminhar? Se quem está nos assistindo tiver, eu quero conhecer mais desse negócio de ser diácono, eu quero saber mais quem é, o que é. Procure, então, informações no site da Arquidiocese de Belo Horizonte. Procure outro diácono também. Aos pouquinhos estão sendo um pouco mais vistos, né? E procure conversar com o diácono. Não deixe morrer a chama, não. E
as regiões episcopais, as foranias vão começar, principalmente as foranias, no caso, vão começar a divulgar os encontros vocacionais. Então, se você se sentir tocado, não deixe apagar a chama, não. Não deixe, não. E arrependa de ter ido do que de não ter ido. Né? É melhor se você arrepender de ter feito do que não ter feito. Participe dos encontros vocacionais para ver o que é. Se instrua primeiro, leia primeiro, pergunte muito. Eu estou às ordens. Eu e os outros diáconos também, com certeza, eu estou falando em nome de todos mesmo, todos, sem exceção, estamos às ordens para ouvir quem se sentir tocado. E eu vou falar por mim, eu não me arrependi. Eu gostei muito, não vou me arrepender. É muito legal mesmo. Vale a pena, você pode, né, se você fizer um bom discernimento e decidir na caminhada. Outra coisa, então isso, para encerrar, né, nesse ponto, você é convidado, não deixe apagar a chama. E a ordenação, como até na ordenação do padre, não é garantida, né? Você participa de uma formação, Dom Valmor tem uma preocupação muito grande de dar uma boa formação para os candidatos. Uma preocupação muito grande, muito bom. Nós tivemos bons professores, cuidadosos, né? Mas por quê? Isso não quer dizer que a gente vai ser ordenado, mas se por acaso nós mesmos ou a própria igreja achar que a gente vai ficar melhor como ministro, um ministro de algum outro, um catequista, etc., aí teremos uma boa formação para ajudar, para servir a comunidade. Não existe ministério melhor do que o outro. Então, se por acaso a pessoa participa dessa formação toda e acha que não deve ir, ela não pode se sentir inferior, ou a própria arquidiocese acha que não vai dar certo, não vai ficar boa, não pode se sentir inferior, que tomou bomba, nem nada, não. Não existe ministério. O Papa Francisco falou esses dias para trás, isso o pessoal brigou com ele, mas eu concordo. Né? Somos batizados, nosso primeiro ministério é de batizado, e tem várias possibilidades, né? Mas aí, voltando ao encontro vocacional, é melhor você ir lá para conhecer do que não conhecer, né? O senhor falou aí de procurar algum diácono e tudo mais. Aqui na nossa forania especificamente, o senhor está mais ligado lá à paróquia de São Francisco, não é isso? Quais outras paróquias têm diácono permanente que o pessoal pode procurar? Santo Antônio Maria Claret tem o Oswaldo, o Juninho, né, Oswaldo Júnior. O Acelino, ele ordenou, mas teve a confusão aqui do isolamento, então ele está aguardando. Mas ele está na paróquia São Francisco também. Assim, São Francisco está com 2 diáconos, então? Mas o Acelino ele está ainda aguardando sair a provisão, né, nós dele. Nós vamos partilhar isso aí depois, viu? Pois é. Igual eu falo, a gente está falando paróquia, mas o diácono não é exatamente para a paróquia, né? Assim, claro. A gente fala paróquia com mais uma referência. O Gismar está na área pastoral de São José, né, na área missionária, na região de São José, fica entre o Alípio de Melo e a paróquia São Tiago. Deixa eu ver o outro aqui. Me ajuda aí. Deixa eu ver. O Adilson está na área pastoral Nossa Senhora Aparecida. Então eu vou falar aqui, de novo. Acelino, São Francisco. O Adilson na área pastoral Nossa Senhora Aparecida também. Estou falando um básico, mas ele está na pastoral de rua também. Tem o Gismar, né, na área pastoral lá da região de São José, e o Oswaldo, Santo Antônio Maria Claret. Então, se tropeçar com a gente por aí, a gente para com muito prazer para conversar, para trocar uma ideia, ou se não der naquela hora, a gente pode encontrar depois, eu passo contato. E também aqui, na Forania São João Bosco, eu vou deixar dar uma curtida assim nessa live nossa. E também tem o meu contato aí pelo Facebook, pode me chamar na área privada para poder, eu posso dar algum esclarecimento também, né? Facebook e Instagram, diácono tem rede social também, né, diácono? Eu tô aprendendo a mexer com o Instagram, eu não tinha esse negócio, não. Esses dias para trás, porque depois que começou o negócio do isolamento, eu vou ter que... O meu Facebook eu estava torturando ele, tadinho, ele estava morrendo. Eu tive que ressuscitá-lo e
E depois eu fui abrir lá, tinha até mensagem de aniversário meu, já antiga, eu não tinha visto. Mas agora eu tô aprendendo a mexer ainda no Instagram. Mas no Facebook eu sou mais atrevido um pouco. Mas pode me chamar no Instagram também, eu não sei como é que vai fazer lá, não, mas pode me chamar lá que eu vou dar um jeito. Não vai faltar gente para me ajudar, não. Mas pode chamar que eu vou ajudar para... se eu não souber responder alguma coisa, ou indico alguém, né? Sempre essa ideia. E pergunte, eu estou falando assim, mesmo porque não quer ser diácono, eu não quero participar, não, mas um ministro, alguém das comunidades, é um prazer explicar que ET é esse que apareceu nessa comunidade aí. É sempre muito bom conversar com o diácono, até mesmo sobre outras coisas, além de ser da igreja, é sempre muito bom, principalmente com o senhor. Aprendemos muito lá, né? As pessoas, eu gosto muito de escutar os causos, né? Eu gosto muito. Então, pode, né? Para tirar a dúvida. Eu recebi a missão também, né, Padre Vanil? Eu ganhei a missão de acompanhar os ministros da comunhão aqui na Forania São João Bosco. Mas eu fiquei com trabalho só de receber a missão. Depois veio o coronavírus e tomou o lugar de todo mundo, né? Então, eu queria até mandar um abração para os ministros da comunhão de todas as paróquias, comunidades da Forania São João Bosco, porque acabou que eu fiquei... eu fiz uma live para me apresentar, depois eu fui ver que deu muito problema técnico, travou, aquela coisa toda. Mas aqui, ó, um abração para vocês todos. Em breve estou ansioso para ver. Nós vamos retomar tudo isso em breve, se Deus quiser. Deus quiser. Diácono, olha, eu quero agradecer muito a presença, a participação do senhor aqui. Eu acho que nós abrimos esse espaço aqui na Forania em grande estilo, com uma grande responsabilidade, porque eu acho que a partir de agora esse encontro vai ser de muito alto nível para a gente poder fazer exatamente isso. Bater um papo, conversar de uma forma descontraída, mas formativa também, sobre o que as pessoas querem falar. Então, para quem está nos acompanhando, se você quiser sugerir um tema, alguém para a gente bater um papo aqui, a ideia é que uma vez por semana a gente se encontre, partilhe, converse. Estou tentando trazer o nosso vigário forâneo, mas ele não quer falar com a gente, mas uma hora ele vai ter que participar aqui desse espaço. E agradecer muito ao senhor, nós estamos à disposição sempre. É gostoso, ó, não dói não. O que o senhor precisar de nós, da comunicação da Forania, nós estamos à disposição. E vou deixar para o senhor encerrar, inclusive, com as palavras e com uma bênção para nós também, né? Isso, eu agradeço muito a oportunidade. O assunto do diaconato, ele rende muito, tem história para mais o ano inteiro aí. Então, eu falei aqui algumas linhas mais gerais. Procure conhecer, vale a pena, procure conhecer todos, mesmo que não quiser ser diácono, vale a pena conhecer esse ministério, é uma riqueza da igreja, uma riqueza mesmo, uma bênção da igreja, e a gente tem que agradecer muito Dom Valmor, né, que abriu, com muita dificuldade até, não foi muito fácil não, abrir a Arquidiocese para esse ministério. Havia muitas boas vocações, eu não estou falando de mim não, estou falando de uns santos que eu conheço aí no ministério, que estavam assim, né, estavam adormecidas aí, e hoje servem muito bem as comunidades, né, e então eu gostaria de agradecer a paciência, gostei muito, muito mesmo. Em breve eu vou pedir a você, Vinícius, para divulgar os dados do encontro vocacional, né, com o maior prazer. Eu vou pedir para divulgar, a gente vai acertar direitinho, e é isso. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado. Eu gostei muito, e o assunto, pelo que eu estou vendo aqui no cronômetro, no reloginho ali, ó, rendeu muito, né? Rendeu bastante. Nem atenção, né? Vocês desculpem se eu tiver falado demais, então, né? Se eu tiver, não falei demais, né? Desculpem. Então, eu vou dar a bênção. Né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Todo-Misericordioso, Deus da vida, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos criar juízo, vamos ficar em casa. Vamos ficar em casa. E dá uma olhadinha na dengue também, que ela está circulando, ela está com inveja do coronavírus. Vamos ficar em casa, se sair, usar máscara
E fique de olho na dengue, que está com inveja do coronavírus e está querendo aparecer também. Não é isso aí. É isso aí. Fique em obrigado. casa, aguenta a mão. De Paróquia São Francisco. E Nossa Senhora de Lourdes também. Nossa Senhora de Lourdes também. Fique em casa, aguenta a mão em um tiquinho, que já já a gente está de volta. Agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui da Forania, de várias outras regiões. Semana que vem a gente volta, vai compartilhando nossa live aí, as nossas postagens, e a gente volta, se Deus quiser, semana que vem. Diácono, mais uma vez, muito obrigado, viu? Agradeço muito obrigado. Precisando, eu tô aí. Com certeza. Um abraço, fica com Deus. Com Deus, Deus abençoe todo mundo. Amém. Tchau, obrigado.